No capítulo de hoje da série A Rainha da Pérsia, Xerxes fala para sua nora que bom que ela conseguiu ir falar com ele. Ela diz que foi difícil despistar Dario dessa vez, mas fala que não consegue resistir a um pedido do seu rei. O rei diz para a nora que é melhor eles irem para um lugar mais reservado. E nesse exato momento, ele escuta a voz de Esther e fica sem entender nada nessa hora, já que até então ele estava pensando que ela estava no palácio. Harbona diz que Esther está pedindo ajuda. O rei vai na mesma hora ajudar a sua esposa. E enquanto Xerxes vai ajudar Esther, Harbona fala para Artainte que ela precisa sair de lá o mais rápido possível. Diz que ninguém pode saber o que ela estava fazendo lá. E enquanto isso, os filhos de Amã tentam levar a rainha Esther para outro lugar, pois sabem que a qualquer momento alguém vai atrás dela, porém não conseguem sair de lá com a rainha. Todos eles fogem assim que escutam a voz do rei, que corre para ver como a sua rainha está. Harbona chega logo em seguida e fala para o rei que bom que ele chegou a tempo, e pergunta para Esther quem eram aqueles homens. Esther conta que eles são os filhos de Amã. Xerxes pergunta para a esposa como eles sabiam que ela estaria lá, e em seguida pergunta o que ela estava fazendo lá naquele lugar. Esther somente olha para o esposo, mas não diz nada. Algum tempo depois, Hadad avisa a rainha Esther que o rei está a esperando no local combinado. A rainha pede para Hadad avisar o rei que ela não vai. Hadad pergunta para a rainha se ela tem alguma explicação que gostaria que ele dissesse ao rei. Ela fala para Hadad que ele pode dizer ao rei que ela está cansada. Xerxes vê Harbona chegar sem Esther e pergunta: cadê a sua rainha? E não gosta nada de ouvir Harbona contar que ela disse que naquele dia ela não irá. O rei fala para Harbona que agora ele tem certeza que ela viu ele junto com Artainte e pergunta o que ele vai fazer. Harbona fala que ele pode dizer que Artainte foi até lá somente para agradecê-lo. O rei fala que ele não vai dizer aquilo porque Esther viu ele com Artainte justamente no terreno onde ele pretende fazer a casa deles, ou seja, justamente no lugar que era para ser um segredo dos dois. Harbona pergunta para o rei o que ele pretende fazer. Ele não responde, simplesmente sai. Enquanto isso, Mordecai pede para Deus ajudar o povo dele a se defender no outro dia. Pede para ele ser glorificado através deles e pede para Deus também cuidar de Jerusalém, cuidar de Hadassah. Pede para Deus dar forças para Esther santificar o nome dele na vida do rei. O rei perde o sono e decide tentar falar com Deus. Ele pergunta para Deus se ele o ouviria mesmo ele não fazendo parte do povo dele. E nesse exato momento, ele se lembra de quando Esther disse que quando ele faz um bem àqueles que servem a Deus, ele está
servindo a ele também. Nessa hora, ele começa a orar. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Santos, de Jataí, de Rondonópolis, enfim, me conte ali nos comentários. O rei se surpreende ao escutar a voz de Esther, que pergunta se ele não está conseguindo dormir. Nessa hora, ele se aproxima de Esther e fala que é incrível. Ela pergunta do que é que ele está falando. Ele diz que Deus lhe respondeu. Esther pergunta para o rei se ele estava orando. Ele fala que estava sim. Esther pergunta o que foi que ele pediu. Ele conta que pediu para Deus que a levasse até ele. Esther fala que, na verdade, ela tinha pensado que ele tivesse chamado outra, já que ela se recusou a ir. Ele pergunta se era isso que ela queria. Esther diz para o rei que é claro que ela não queria ver ele com outra. O rei fala para Esther que não tem nenhuma outra além dela. Ela pergunta então quem é aquela mulher que estava com ele justamente no local. Onde será a casa que ela pensou que seria somente deles? Ele explica que era um olheiro. Ela pergunta se por acaso agora ele tem olheiro mulher. Ele conta que sempre teve. Ela pergunta desde quando um olheiro mulher o abraça daquele jeito. Ele dá um sorriso nessa hora e fala que a mulher só estava o agradecendo, porque em troca de um serviço que ela prestou a ele, ele fez um bem ao casamento dela. E diz que está falando a verdade. E novamente fala que ela é a única mulher que ele quer. Esther pede para o rei não mentir para ela. Ele fala que não está mentindo não. E além do mais, diz que ele sabe que Deus não se agradaria dele se ele mentisse, e pede para ela perdoá-lo por ele não ter contado antes. Nessa hora, Esther dá um abraço no rei e pede para ele não abraçar mais aquela mulher daquele jeito. Diz que confessa que é bem difícil ficar longe dele. Ele fala que concorda com ela e diz que agora que ele foi atendido na sua oração, ele quer agradar a Deus, cuidando bem da sua esposa. No outro dia, Artabano fica assustado ao ver os judeus vencer todos que se colocam contra eles. Mordecai olha para o alto, agradece a Deus e comemora a vitória. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.